Olá pessoal, para vocês que já viram a minha série sobre a prevenção do infarto, os 3 grandes pilares para a prevenção do infarto, eu vou falar mais especificamente sobre o que é, ao meu ver, uma das partes mais importantes dos pilares, desses 3 pilares, que é na verdade as 3 principais pilastras de um desses pilares, que é onde eu acredito que a gente mais pode trazer benefício, no caso, pensando na atitude de cada um dos seres humanos, o que eles podem, eles como pessoas individualmente e dentro da coletividade deles, o que eles podem fazer para diminuir a chance de infartarem. Então está nessas 3 pilastras do grande pilar que é a análise, avaliação e controle dos fatores de risco. Porque o restante, tanto a parte de detecção precoce, tem muito a ver com um atendimento de um profissional capacitado, que esteja atualizado nas ferramentas mais contemporâneas para poder gerar um resultado melhor em detecção precoce. E por outro lado, o outro grande pilar, que é a avaliação dos sintomas sentinela, cabe também às pessoas, mas é uma coisa muito mais pontual, muito mais momentânea do que o processo do controle dos fatores de risco, da avaliação deles e da sistemática mudança dos mesmos para melhor. Isso sim depende de um processo mais longo, de boa parte da vida das pessoas. Então vamos lá. Então, quais seriam as 3 principais pilastras de um dos grandes pilares da prevenção do infarto? Como a gente falou anteriormente, num dos vídeos anteriores dessa série, os fatores de risco para a doença arterial coronária, chamada DAC, modificáveis, lembra que temos a genética e temos a idade, que ainda não são modificáveis, propriamente dito modificáveis. Então, do que a gente pode controlar mais, observem vocês, hipertensão arterial, resistência à insulina, intolerância à glicose, até chegar em diabetes. Sedentarismo, com obesidade, estresse, tabagismo e níveis de colesterol extremamente elevados. Ou alterações na variação dos tipos de colesterol que são muito heterogênicos, ou seja, que geram uma propensão maior em formar placas de gordura. Quando você tem um perfil de HDL, que é o bom colesterol baixo, e os níveis de triglicérides mais altos, associado a níveis de LDL nem tão elevados, às vezes não elevados, às vezes normais, porém o tamanho das partículas do LDL muito pequenos. E isso sim vai gerar mais placa aterosclerótica. Observem vocês então que esses fatores de risco todos, eles têm muita coisa em comum do ponto de vista do que a gente pode fazer para melhorá-los. Sempre a gente vai estar diante da possibilidade de utilizarmos remédios, medicações, para controlar a pressão, controlar a glicose, o diabetes, a obesidade, para parar de fumar, para desestressar, para controlar os níveis de colesterol ou triglicérides. Porém, observem vocês que as medicações, elas, apesar de terem vários efeitos muito benéficos e comprovadamente eficazes no que tange diminuição de complicações graves como infarto, óbito, AVC, a grande maioria dos estudos que foram feitos usando as medicações, eles não foram feitos com uma abordagem intensiva, eu digo intensiva e sistemática, com uma equipe multidisciplinar de vários profissionais diferentes para ajudar de uma forma não medicamentosa ao controle desses fatores de risco. Então, nesse sentido, quando a gente fala em desadotar esses fatores, e é uma palavra que eu utilizei para poder ajudar as pessoas a lembrarem, putz, mas quais fatores de risco eu devo estar atento, quais são os que eu preciso ficar preocupado? Então você lembra, o que você precisa desadotar na sua vida para diminuir seu risco de infartar, como eu já falei anteriormente. Então é diabetes, é o estresse, o S de sedentarismo, o A de anos, de idade, que aí é um pouco do que a gente fala que não dá para modificar ainda, o D, o segundo D de dislipidemia, de colesterol alterado, o O de obesidade, o T de tabagismo e o H de hipertensão. Então, esses fatores como um todo, eles tendem a ter entre eles uma causa mista, que a pessoa que está mais obesa, está mais sedentária, tem um colesterol mais alterado, está mais estressada às vezes e está fumando. Pessoa que está com pressão alta, estressada, trabalhando muito, fumando,
acaba também não tendo tempo para malhar, acha que não é importante, acaba comendo mal e engordando e de repente está com diabetes. Então, é uma coisa meio que junta, assim, em boa parte da população. E aí, nesse sentido, a gente passa para entender de fato que para adotarmos formas de diminuir esses fatores de risco, além das medicações, o que a gente pode fazer? A de atividade física, A de alimentação, D de desestressar, O de ouvir-se e T de todos os dias. Então, essa é uma prática praticamente comportamental. Volto a frisar, medicações muitas vezes vão ser utilizadas, precisam ser utilizadas, mas uma adoção de práticas de atividade física, alimentação e gestão do estresse de forma que se transforme em hábito, ou seja, diário, isso tende a diminuir absurdamente as necessidades de se tomar medicação. E uma vez que você não tem pressão mais alta, que sua pressão normalizou, não tem por que tomar remédio para pressão. Porque todos os estudos que foram feitos com medicações antipertensivas para diminuir a pressão e mostrar um benefício foram em pessoas com pressão alta. Então não faz sentido. Se você com atividade física, gestão do estresse, alimentação adequada, melhora o peso, melhora o seu estresse e você normaliza a pressão, não precisa remédio para pressão. Mesma coisa, questão do diabetes tipo 2. Se você diminui peso, muda sua alimentação e a sua glicose despenca e você começa a melhorar a sua sensibilidade à insulina, que em última análise é o que gera esse descontrole que chega ao diabetes, você vai diminuir a necessidade de medicações até um ponto que você não precisa, porque você não tem mais diabetes. Isso acontece. É óbvio que vai acontecer quanto mais cedo a gente começar a mudar. Se a pessoa já tem diabetes há 10, 20 anos, pouco provável dela conseguir ficar sem remédio. Mas se ela está no começo do processo, aí que a gente quer atuar mais, porque a gente acredita que para cada diabético que exista no mundo, você tem milhares de intolerantes à glicose pré-diabéticos. Então a ideia é tentar pegar essa população que ainda está apta a, com mudanças alimentares, atividade física, gestão do estresse, a gente conseguir evitar que elas progridam e com isso diminuir até a necessidade de medicação. Nunca a gente vai deixar de precisar de medicação no cômputo global, sempre vão ter pessoas mais graves, pessoas mais leves. Então a população está envelhecendo, a população está crescendo no mundo. Então medicamento e a indústria farmacêutica ela é fundamental, ela salva e vai continuar salvando muita gente, mas desde que tenha necessidade efetiva do uso dos remédios. Então basicamente a gente tem esse tripé, que é a nutrição, gestão do estresse e atividade física. E isso, gente, é comportamento, é ciência comportamental pura. A dificuldade é que, na prática, ainda é muito difícil a gente, de uma forma sistemática e efetiva, entregar essas informações e essa mudança comportamental no point of care, no consultório, no hospital, ou seja, lá onde for. Porque não é simplesmente você chegar para o paciente ou para a pessoa, seu cliente, e falar, ó, seguinte senhor, vou te passar aqui um remedinho para pressão, para o diabetes, para o colesterol, e aí o senhor tem que parar de fumar, o senhor tem que perder peso, o senhor tem que se mexer mais, tá? Fazer esporte e comer melhor, né? Parar de comer besteira. Ó, e outra coisa, tem que dormir melhor, para de estressar, leva a vida mais de boa. E daqui a 6 meses o senhor volta. Então assim, é difícil, muito difícil. Primeiro, na grande maioria das vezes a gente não tem tempo no consultório para poder ficar 20 minutos, meia hora explicando todos os detalhes, as nuances de um programa alimentar adequado, de um programa de atividade física adequado e de um programa de gestão de estresse adequado. E isso, em última análise, vai impedir que você faça com que as pessoas possam, de fato, mudarem seus hábitos e melhorarem. E muitas vezes também os próprios pacientes, as próprias pessoas, os clientes que chegam, eles querem algo milagroso, né? Eles querem uma pílula para resolver e querem continuar uma vida com pouca necessidade de engajamento, de comprometimento com a saúde. Então isso também é importante. Então são várias coisas juntas que acabam perpetuando um processo geral de fortalecimento muito do remédio, que é muito mais fácil tomar, e esquecendo que, na verdade, é muito mais difícil você tentar tapar o sol com a peneira do que tentar resolver o problema e daí sim tomar o remédio só numa eventualidade de, mesmo fazendo tudo que precisa, não conseguir, você vai usar o remédio de forma associada.
Então, como que a gente pode ajudar na questão de gestão do estresse? Existem vários fatores que estão relacionados com o estresse que vão ser motivos de outros vídeos e outras aulas. Mas basicamente assim, dentro da questão do estresse, primeiro é entender o que é o conceito e tudo, a gente vai falar depois sobre isso, mas basicamente em termos de ações, vamos trabalhar o sono e tudo que a gente pode fazer para melhorar o sono. E aí a gente pode entrar em outros aspectos, descobrir outros problemas, por exemplo, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é muito frequente e poucas vezes diagnosticada. Vamos trabalhar e orientar técnicas tanto de relaxamento quanto de meditação, de atenção plena, que são palavras parecidas, mas às vezes divergentes, e exercícios mentais para melhorar o funcionamento cerebral, o foco, a atenção. E isso está associado também com alimentação melhor também. Aumentar os momentos de reflexão, os momentos de solitude, não de solidão, de solitude, de estar só, refletindo sobre a vida, né? Momentos que você precisa ter ao longo da sua jornada de vida, semana por semana. Isso te traz uma maior capacidade de sentir que você também está no controle, que você não é simplesmente passivo mediante todos os outros fatores que estão acontecendo no seu entorno, seja no trabalho, na família e tudo mais. Então, isso é muito importante, esse momento de reflexão. Nesse sentido, vai te propiciar ter mais adaptabilidade, mais resiliência, para que a gente consiga superar os obstáculos. Então é adaptabilidade, resiliência e superação, que são os 3 fatores principais aí para vencer o estresse crônico. Lembrando que o estresse crônico, que eu me refiro aqui, ele é muito mais deletério do que o estresse agudo propriamente dito. A gente vai falar mais sobre isso depois. E por fim, unindo tudo isso, procurarmos relacionamentos que de fato vale a pena, relações pessoais fortalecedoras, seja no trabalho, seja na família, na comunidade, para que possamos viver uma vida muito mais guiada pelo nosso propósito, com sentido e com engajamento naquilo que a gente de fato quer fazer para o mundo. Do ponto de vista de nutrição, basicamente é comer comida de verdade, descascar mais e desembalar menos, procurar alimentos que são ricos nutricionalmente, que tenham muitos nutrientes e que sejam mais pobres do ponto de vista de energia, ou seja, de quantidade de carboidrato ou gordura. Então, uma relação que tenha mais proteína, sais minerais e vitaminas e fibras e menos energia, menos carboidrato, menos gordura. Porque com isso você acaba comendo menos quantidade e se saciando mais e trazendo mais qualidade à sua alimentação. Muito importante também trabalhar a questão das compulsões alimentares, entender que temos exceções às regras e que elas podem ser utilizadas, contanto que elas se mantenham no nível de exceção e não de burlagem completa e contínua. E termos autocompaixão, termos auto-perdão nos momentos que a gente passar da régua e sabermos voltar e retomar a nossa linha do ponto de vista nutricional. E atividade física, que é fundamental, tanto a aeróbia, que é o treino de exercícios físicos como corrida, natação, ginástica mais rítmica, né? E natação, como eu já disse, bicicleta, e atividades, a dança e atividades resistidas, o treino anaeróbio, onde você vai fazer atividade de musculação, de exercícios de intensidade, maior intensidade muscular. Os dois são fundamentais, são muito importantes, lembrando que é primordial a preservação da massa magra. Não adianta só perder peso pura e simplesmente. O ideal é perder massa gorda e não perder massa magra. Pelo contrário, a gente ganhar um pouco de massa magra ao longo do nosso envelhecer. Isso está associado à menor chance de problemas graves futuros. Então, nesse sentido, a gente tem esses 3 blocos, essas 3 pilastras que fazem parte, a meu ver, desse grande pilar que é a detecção, controle e acompanhamento dos fatores de risco. E junto dessas 3 pilastras muito bem trabalhadas, e isso é um trabalho de longo prazo, não é uma coisa que você vai fazer durante um mês, isso vai gerar a mudança. E aí, nesse sentido, algo que é fundamental e que vai estar envelopando tudo isso, chama-se mudança de hábito. E aí a mudança de hábito, que é algo que por si só existem então inúmeras informações, inúmeros conteúdos onde a gente vai trabalhar muito ainda para poder entender o que a gente pode fazer para que a gente consiga de forma consistente e efetiva
entrar num círculo virtuoso, comportamental e que nos gere mais saúde e que nos ajude a evitar hábitos que vão nos trazer doenças crônicas, eventualmente, sofrimento e morte. É isso, gostaria de finalizar dessa forma. Acredito eu que eu consigo passar pelo menos uma ideia da importância de todos esses aspectos no que tange a prevenção do infarto. E eu espero que vocês deem seus feedbacks, suas respostas, suas dúvidas, para que a gente possa criar conteúdos mais específicos possíveis dentro do que vocês acreditem que seja a mais importante informação para vocês. E sempre lembrando, informação que gere ações que gerem resultados. Muito obrigado.